Intérieurement, tu es qui tu veux. Interiormente, você é quem você quiser. Mais sur le Mas, chemin, tu t'observes. no caminho, você se Tu observa. observes tout ça. Você observa tudo isto. Extérieurement, il y a une attitude Exteriormente, tem uma atitude toujours bienveillante. sempre benevolente. Sinon, il se passe constamment le Senão, même acontece phénomène. constantemente o mesmo fenômeno. Un phénomène très simple. Um fenômeno muito simples, que podemos observar constantemente. Mais seuls ceux qui veulent Mas, l'observer le somente reconnaissent. as Les pessoas autres que peuvent pas querem le voir. observá-lo que podem reconhecê-lo, as outras pessoas não podem vê-lo. Dans toute Em situation, todas as situações, il y a toujours plusieurs étapes. há sempre diversas etapas. La première, c'est A la primeira situation é a extérieure, situação la exterior personne, ou a pessoa, la situation a situação qui se présente. que se apresenta. Ça peut aussi être soudain Pode une ser pensée qui te também, passe de par la repente, tête, um pensamento que te passa pela ou cabeça, soudain une émotion. ou uma emoção. Donc ça peut être une situation Então, pode ser uma extérieure situação ou une exterior situation intérieure. ou uma situação interior. Et lorsqu'on regarde les gens, E quando observamos as et la plupart des pessoas, gens pensent que c'est juste e comme je vais le a dire maior parte maintenant, das pessoas pensam que é correto, como eu vou dizer agora, alors que c'est faux. quando na verdade La é plupart des falso, gens, mas a maior parte das suite à une pessoas, situation extérieure devido a ou uma une situation situação intérieure, exterior ou uma situação interior, ont une réaction tem uma émotionnelle reação emocional ou une série de pensées, ou uma série de des pensamentos considérations. ou considerações. Et suite à E ces émotions, ou cette émotion ou ces pensées, por causa dessas ils ont une attitude à emoções ou l'extérieur. desses pensamentos, as pessoas têm uma atitude exterior. Et ils pensent que c'est normal comme ça. E pensam que é normal Et que c'est comme isso, e que é Et assim, qu'ils sont comme ça. e que elas são assim. Le problème, c'est que ça, O c'est problema é que isto é a ça, ilusão, c'est la Maya. isto é a Maia. Maintenant, je vais raconter comment ça se Agora passe réellement. vou contar como acontece realmente. Il y a une situation extérieure, Tem uma situação exterior, ou bien un événement intérieur ou então um evento interior qui me met en colère. que me deixa com raiva. Donc, un événement Então, extérieur, ou um une evento situation intérieure. exterior ou uma situação interior, Et à e cet endroit-là, neste lugar, se produit neste de façon espaço, se produz instantanée de un maneira phénomène, instantânea um fenômeno, c'est que se mettent en é place que o que se coloca em prática tes croyances limitantes. são as suas crenças limitantes. Et l'émotion qu'il y a après. E a emoção que Ou les tem em pensées, ou les seguida, réflexions, ou os pensamentos ou as et les reflexões attitudes e as atitudes sont pas liées não à são l'événement, ligadas ao evento intérieur ou extérieur, interior ou sont liées à exterior, tes croyances limitantes, mas são ligadas às suas crenças à travers lesquelles limitantes, tu regardes através das ensuite la quais vie, você olha em seguida para a et vida, à travers lesquelles tu e através das interprètes quais le você premier interpreta o primeiro evento. Et tes émotions et tes E as suas considérations emoções intérieures e as suas tes considerações réflexions interiores ou suas reflexões sont la conséquence non pas de são a l'événement ou de la consequência situation, não do evento ou da situação, mais de tes croyances limitantes, mas das suas crenças limitantes, jusqu'au jour où tu es libéré de tes até o croyances dia limitantes. que você está liberado das suas crenças limitantes. Donc il est très important de comprendre ce Então, phénomène é muito importante compreender este que fenômeno vous vivez dans la Maya, que vocês vivem na de Maia, vos croyances limitantes, das suas crenças des limitantes, émotions qui naissent das de ces emoções croyances que limitantes nascem dessas crenças limitantes et des considérations intérieures e ou das des réflexions considerações qui interiores suivent ça ou das reflexões que se seguem a elas et qui conduisent ensuite à e des que attitudes envers conduzem les autres. a seguir as atitudes em relação aos outros.
En réalité, de Na façon verdade, générale, de ce ne maneira sont geral, pas du tout les événements não extérieurs ou são de les forma événements alguma os intérieurs eventos exteriores ou interiores qui conditionnent votre façon d'être ou de que penser. condicionam a maneira de vocês de ser ou de Ce pensar. sont les jugements, São os julgamentos, généralement faux, que vous geralmente portez sur une falsos, situation que vocês têm sobre uma situação extérieure ou intérieure. exterior ou interior, Et vous restez prisonnier e vocês permanecem de ces jugements prisioneiros desses que vous portez sur une julgamentos situation, que vocês têm sobre uma sur situação une personne. ou sobre uma pessoa. Tu vois, là, elle a fait Você tomber vê? son bol. Ela deixou cair o seu prato. Normalement, un certain nombre d'entre Normalmente, vous, certo número entre vocês pensaram: encore Wanda qui se fait remarquer. Wanda de novo que quer se fazer notar. Ou bien, Ou então, il arrive à tout le monde de laisser tomber quelque chose. acontece com todos de deixar cair alguma coisa. Et regardez combien de fois dans la vie, E olhem quantas vezes na vida vous interprétez les choses en vocês fonction interpretam soit as de vos coisas em expériences função das passées suas experiências passadas qui vous ont pas éveillé. que não despertam vocês. Si vos expériences passées et vos Se réflexions as suas passées experiências vous avez passadas ou reflexões passadas vous n'auriez pas de despertassem problème. vocês, não teria nenhum problema. Non, les expériences Não, passées as experiências ont passadas renforcé vos croyances limitantes reforçaram as crenças limitantes de vocês, ou vous en conditionnez encore plus. ou ainda condicionaram vocês ainda mais. Mais le principe est bien Mas celui-ci. o princípio é este aqui. Ce ne sont pas les autres ni Não les são os outros, situations nem as situações auxquelles vous réagissez, aos quais vocês reagem, mais au jugement que vous portez mas sur les é autres. o julgamento que vocês têm sobre os outros ou as situações. Après, on appelle ça en psychologie Chamamos isso, em psicologia, as projeções que nós fazemos sobre os outros ou as situações. à la limite, ce serait pas très grave. Num limite não seria muito Si c'était pas grave négatif, se não fosse negativo, si ça vous rend la vie plus belle. se isso tornasse a vida de vocês mais bonita, seria melhor. Mais en réalité, la plupart du Mas, na verdade, na maior parte do tempo, temps, ça vous rend négatif vous-même isto torna vocês negativos et ça crée des situations e négatives. cria situações negativas com os outros. Et cette réflexion-là, E on esta reflexão, l'approfondit se nós a aprofundamos et si on l'applique à sa vie, e se réellement, nós a aplicamos nas nossas vidas une realmente, des clés de la libération é uma das chaves da liberação et une des clés importantes. e uma das chaves importantes.